Ai, porque o Malafaia chamou o Eduardo de babaca, porque falou... Sila Malafaia veio também a público falar dos palavrões que ele disse e também veio dar o seu comentário porque que muitos pastores não defenderam eles nas redes sociais, pastores que ele conhece, pastores que ele tem intimidade, e ele veio a público dizer e falar sobre isso, que ele estava esperando que o povo saísse a favor dele. Veja no vídeo, se inscreva no canal e dê seu like. Pessoas que me conhecem, sabem do meu caráter, caladas, gente até amiga, calada, omissa, não diz nada nas redes sociais, com medo de perder seguidor. Muito bem. Gente, olha só, quando criticar o poder começa a se tornar crime, a democracia perde o rumo. Nos últimos dias, o pastor Silas Malafaia, ele foi incluído no inquérito por suposta obstrução de justiça, após criticar decisões do judiciário e participar de ato, primeiro no Rio, depois teve um ato em São Paulo também, né? E o que preocupa é que o assunto não é sobre concordar com ele ou qualquer ação, mas é sobre o direito de qualquer cidadão de dar sua opinião, de questionar, de ser firme, sem ser tratado como um inimigo do Estado, né? Sempre houve oposição no Brasil e a gente sempre teve liberdade para fazer críticas como cidadãos, né? A mudança disso é muito preocupante, né? Críticas justas, elas precisam ser ouvidas, respeitadas, respondidas por quem recebeu do povo a responsabilidade de governar. O brasileiro, ele precisa ter liberdade para se manifestar, votar em quem quiser e, se julgar necessário, pedir alternância de poderes, né? Isso é democracia. Se alguém ultrapassa limite legal, que responda como cidadão perante a lei e não por viés religioso ou por tentativa de enquadrar a fé como agravante na situação, né? O Estado laico não é um Estado mudo, é um Estado que garante a mesma regra para todos, para os de dentro e para os de fora da igreja. Outro ponto grave que eu vejo é o espetáculo dos processos, né? Quando processos vazam isso para a imprensa, que fica sabendo antes do próprio investigado, não tem como a gente não achar isso estranho, né, gente? O que a gente defende, né, o que defendemos é muito simples, é uma liberdade de expressão com responsabilidade e igualdade de tratamento para qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja pastor, seja jornalista, seja empresário, seja professor, que as instituições estejam protegendo sempre o direito de falar e também o direito de ser ouvido. Sem isso não vai haver confiança, não vai haver diálogo, não vai haver como um país avance, né? E aqui vai mais um pedido, né? Mas que importa muito. Vamos continuar orando pelo Brasil. Não desista de interceder ao nosso Deus para que tudo que vem acontecendo em nosso país, tão rico e tão bonito, com tanta gente incrível, né, passe logo e que a gente consiga viver em paz. Que Deus abençoe, viver em uma boa economia e uma boa liberdade de expressão. Que Deus abençoe. Ai, porque o Malafaia chamou o Eduardo de babaca, porque falou merda. É pra mostrar a minha intimidade. Eu já disse, a coisa boa mostra que a hora que eu elogio o Eduardo, agora eu meto o cacete, né? Questiono o Bolsonaro. Isso é coisa boa. Agora, a questão não é essa. A questão é colocar a intimidade das pessoas para desviar o foco da atenção. Isso é uma vergonha, isso é crime! Isso é crime! É a Gestapo de Alexandre de Moraes! É crime! Tá na Constituição! E outra, pegaram meu telefone, ó, tem conversas com jornalistas da Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, do Metrópolis, divulga tudo aí. Tem conversas minhas com o Bolsonaro quando ele não estava bloqueado, com Michele, com Eduardo, com Flávio, com deputados, com pastores. Solta tudo, porque vocês perderam a vergonha. Vocês cometem crimes na cara de pau e grande parte da imprensa não cobra porque quer divulgar, porque interessa para ter acesso ao que eles falaram, o que disseram. Não vão nos dividir. O Eduardo colocou um vídeo sensacional. Não vão nos dividir. Não vão nos dividir, meus amigos. Podem armar, podem construir narrativa que quer, pegar parte de conversas. Põe aí, eu não devo nada, eu não tenho nada. Esse é meu jeito. Eu falo de maneira aberta, de maneira direta, sem rodeio. Agora, eu quero perguntar, até onde isso vai? Aos outros 10 ministros do STF, ele comete um crime. Ele permite isso porque ele trabalha com mão de ferro nos inquéritos. Apreende meu passaporte, eu sou um líder religioso. Não estou em inquérito, não estou sendo investigado e tenho o passaporte apreendido. Quero lembrar, eu estava em Portugal, quando na quinta-feira saiu a notícia. Vários amigos meus disseram, Malafaia, não volta não, esse cara vai armar. Eu sou covarde? Eu sou homem de me esconder? Tu acha que eu vou me calar diante dos crimes do ditador Alexandre de Moraes?
Eu acho que eu vou fugir do país? Senhores ministros do STF, até onde isso vai? Um passaporte de um líder evangélico não tem nada contra mim, no inquérito não tem nada a ver com organização criminosa, não tem nada a ver com abolição violenta de Estado democrático, obstrução no curso do processo, sanções internacionais, eu não tenho nada a ver com isso. E outra, pegaram meus cadernos, Alexandre Moraes, manda digitalizar e devolve, é minha ferramenta de trabalho. Meus cadernos, será que vão tentar ver alguma interpretação teológica ou vai salvar quem vai digitalizar? Que vergonha! Que país é esse? 7 de setembro, em todo o Brasil nas ruas, Avenida Paulista, a partir das 15 horas. Deus abençoe você, sua família, tenha misericórdia do Brasil. Antony de Paula, que é deputado e também pastor, deu mais uma entrevista falando do caso sobre Silas Malafaia, falando que a pressão sobre ele não é sobre a igreja, é sobre política, e ele deixou claro que não apoia esse tipo de conduta igual o Silas Malafaia. E o Silas mesmo, que vem dizendo a público que não teve apoio de nenhum pastor evangélico de relevância, deixou claro que isso é perseguição política e não religiosa. Veja na entrevista que ele, o Antony de Paula, deu ao jornal. E eu não tive tempo de estar em um local mais alto. Mas o que eu quis dizer é a verdade. A verdade é que, quando posiciono, por exemplo, dizendo nisso que envolve o pastor Silas Malafaia, de que nós não estamos de uma perseguição religiosa, é porque eu não posso ficar calado, como passou há mais de 30 anos pelas assembleias, a mesma denominação do pastor Silas Malafaia. Eu não posso ficar calado. Tentativa de envolver a igreja nessas questões que hoje o pastor se enfrenta. Eu posso admitir que perseguição contra o pastor Silas, mas não pelo fato dele ser pastor, mas pelo militante tipo da direita, do bolsonarismo. Então, há de se admitir que exista este nível de perseguição contra ele, física, no exercício do seu direito à liberdade de expressão. Ponto. Agora, daí dizer que a perseguição religiosa é chamar os pastores para uma briga pela qual Deus não nos levantou para isso. Eu, enquanto parlamentar e que represento a sociedade, e principalmente parte dessa sociedade que é a igreja, eu posso, as minhas paixões políticas, as minhas ideologias, eu posso fazer defesas veementes contra o governo Lula, mas eu não, de maneira nenhuma, falar em nome da igreja. A igreja, ela não tem sentido político. É isso que eu estou ponderando. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda. A ideologia da igreja é direitista, não é esquerdista. A igreja, ela tem um trabalho e uma missão nesta terra. E a dela a impede de oração partidária e a impede de ter lideranças políticas. Ela é o corpo de Cristo. Ela precisa estar pronta para dar bem-vindo a quem vota em Lula, a quem vota em Bolsonaro, a quem é petista, do PL. Não, ela precisa cumprir o seu papel, que é a evangelização e a intercessão por todos os homens, principalmente pelas autoridades, ainda que eu não concorde com elas. Inclusive, eu pego uma aspas das suas palavras, né, que a igreja não é nem de Bolsonaro nem de Lula, né, ela é do Evangelho. Deputado, na prática, líderes como o pastor Silas Malafaia, que o senhor citou aqui na nossa conversa, se colocam como defensores políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Queria saber qual a sua opinião da postura do pastor Silas Malafaia, ele que se coloca como líder religioso, mas acaba, né, interferindo também até mesmo em processos políticos. A gente vê as conversas, inclusive agora que foram vazadas, né,
entre o pastor com o ex-presidente, dando orientações até mesmo religiosas. O pastor que sempre está também em comícios políticos, Jair Bolsonaro, em defesa aí do ex-presidente, até chama às vezes o público a rezar, né, fazer orações para o ex-presidente. Queria saber a sua opinião sobre essa postura, né? Acredito que seja uma opinião bastante crítica. O que eu posso lhe responder com toda sinceridade aos amigos do Povo News, e eu não entro no mérito do pastor Silas Malafaia está fazendo, das opiniões dele, do comportamento político dele, do jeito beligerante ou não beligerante das suas falas. Isso pouco me importa. Eu não tenho nada contra o pastor Silas Malafaia e nem a favor. Eu tenho um respeito por ele, conheço parte da sua história, fui influenciado muito pelo pastor Silas quando ele só era um pastor e só exercia o ministerial. Fui muito abençoado, a minha geração foi muito abençoada por ele. Hoje ele é um ativista político, hoje tem uma liderança política e ele não esconde, e eu não quero entrar nesse mérito. O mérito que eu entro é: o pastor Silas entrou em um embate político, sabendo de todas as consequências que ele ia enfrentar. Pastor Silas sempre repetiu e continua repetindo que ele não tem medo do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes pode vir para cima dele, ele está preparado até para ir para a cadeia. Ora, se é essa postura que ele tem, se é esta que ele tem, a minha pergunta é: para que tentar envolver pastores nisto? Para que tentar envolver a igreja nisto? Se ele diz que ele tem tanta coragem assim, então não envolva a igreja do Senhor nisto. A Polícia Federal esteve na minha casa por ordem do mesmo ministro Alexandre de Moraes. Quando a Polícia Federal fez busca e apreensão em casa, eu não tive ninguém para me defender. E eu não chamei os pastores para me defender. E eu não disse que era uma guerra religiosa e eu precisava andar atrás da igreja. Enfrentei tudo, eu fiquei 2 anos sem rede social. Eu não pude fazer uma campanha na rede social porque eu não tinha rede social. Eu enfrentei tudo no peito e na costa. Nem o bolsonarismo me defendeu. Ninguém me defendeu. Mas eu sabia que eu estava certo. Se o pastor Silas sabe que está certo, então que ele, pelo amor de Deus, poupe a igreja disso. Não permita, não chame a igreja para esse balaio de gato, mais do que a igreja já se envolveu. Nós perdemos ovelhas, perdemos membros, famílias foram divididas por causa dessa polarização tóxica. Por que é polarização tóxica? Porque a polarização política faz parte da democracia, mas ela exige uma polarização de ideias, pensamentos, uma discussão de pensamentos, de ideologias. O que nós estamos tendo é uma polarização tóxica, aonde já não se discute ideias, se discute pessoas, se briga, se gera paixões que não vão nos levar a nada, porque enquanto estamos debatendo que Bolsonaro é o melhor, o país está em crise. Isso não coloca comida na mesa do povo. Não melhora os hospitais, isso não transforma a renda do trabalhador. Nós precisamos voltar a discutir o país real, não é o país de gados ou de jumentos, conforme eles se autodenominam. Não, nós precisamos deixar a igreja ser igreja e voltar a discutir política na arena que nós temos que discutir. Isso não significa de que o pastor não possa aconselhar o seu rebanho. Isso não significa de que o pastor não possa fazer orientações, tem que fazer, é necessário que se faça. Agora, sem criar esse nível de divisão e de ódio que tomou conta da igreja. Por exemplo, no último vídeo agora, o pastor Silas, tentando dizer que existe perseguição religiosa, disse que quando ele foi ouvido pela Polícia Federal e
e a Polícia Federal o interceptou lá no aeroporto, ele vindo de Portugal, de que levaram os 3 sermonários dele, não é? Os 3 cadernos de dele. E ele disse que levaram. E aí mediante a isso, ele disse, então, não existe perseguição religiosa? Porque levaram também o meu sermonário. Pastor Silas, quando eles estiveram na minha casa, levaram o laptop do meu filho. E sabe por que levaram o laptop do meu filho? Eu provei que era o laptop do meu filho. Mas eles, educadamente, disseram, deputado, mas garante que o senhor não usou o laptop do seu filho para algumas coisas indevidas. Eu lamento, pastor Silas, mas os policiais tiveram que levar o seu sermonário porque possa ser que lá dentro esteja alguma coisa que eles precisam investigar. Então isso não é perseguição política, ou perseguição religiosa. Coisa, o pastor Silas falou que ele tem que celebrar agora um casamento nos Estados Unidos, mas ele está sem passaporte. Então isso seria perseguição religiosa, porque o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal está impedindo o livre exercício eclesiástico dele. Não, pastor Silas, não é perseguição religiosa, porque comigo também em redes sociais. E eu usava as minhas redes sociais para pregar o evangelho também, para o meu exercício pastoral. E eles me tiraram. Não é perseguição religiosa por conta disso. Então eu não sei por que um homem tão corajoso, tão valente, tão determinado quanto o pastor Silas Malafaia precisa se proteger atrás da igreja e atrás do povo de Deus. Não! Enfrente isso com a mesma coragem que ele sempre demonstrou em trio elétrico e poupe a noiva de Cristo. Deputado, um ponto bastante importante que o senhor citou, né? A agenda pública não pode ser esquecida, né? Só um último questionamento breve, nosso tempo está um pouco breve aqui, só queria uma última pergunta aqui ao senhor, é que essa agenda religiosa que a gente acabou de comentar, ela é majoritariamente utilizada por lideranças mais alinhadas à direita aqui no Brasil, né? Em especial por setores mais conservadores, onde estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Onde as pessoas se identificam. O senhor acredita que houve um erro estratégico do campo evangélico em certo setor, né? Ao se vincular tão fortemente com o bolsonarismo nas últimas eleições, né? Valeu a pena para alguns grupos apostar no bolsonarismo? Você acredita que essa é uma consequência, né? O que o senhor, dessa crítica que o senhor acaba fazendo agora? A igreja, ela não errou no conteúdo, ou seja, na essência. Por que a igreja abraçou o presidente Bolsonaro? Abraçou porque Bolsonaro tinha em si, ela reconheceu em Bolsonaro boa parte daquilo que ela defendia em termos de valores e de costumes, que ela não via isso na esquerda.